Olá, bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa e o nosso assunto hoje vai ser advérbios de frequência ou adverbs of frequency. Na nossa aula de hoje nós vamos ver um pequeno diálogo onde nós vamos utilizar alguns desses advérbios e em seguida nós vamos conhecer também um pouco mais de diferentes tipos de advérbios de frequência em inglês. How often do you exercise? How often do you exercise? Com que frequência você faz exercício ou com que frequência você faz atividade física? Aí temos dois integrantes aqui do nosso diálogo, que é Mary and Paul. Let's go. Mary, you really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weights for an hour. Seriously? Sure, and I often go inline skating. Wow, how often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Nesse diálogo, eles estão falando sobre exercícios físicos, atividades físicas. Essas palavras que estão grifadas de rosa é onde aparecem os advérbios de frequência. Então, no texto, ela começa a perguntar, ela começa fazendo observação. Você está realmente em forma, Paul? Você se exercita muito? Bem, eu almost always, eu quase sempre levanto cedo e levanto alguns pesos por 1 hora. Sério? Ou mesmo? Sério? E eu frequentemente vou vou andar de skate. Aí ela fala, uau, com que frequência você se exercita dessa forma? Like that, dessa forma ou desse jeito. About 5 times a week. 5 vezes na semana. E você? Bom, eu raramente me exercito. Eu geralmente assisto TV no meu tempo livre. Eu acho que eu sou uma viciada em TV. Então, couch potato é uma gíria para você falar de alguém que assiste muito TV ou é viciada em TV. Pronto, cada um desses advérbios de frequência, eles estão indicando uma frequência, mas sem falar exatamente a quantidade. Exceto nessa parte aqui, onde ele fala 5 times, que é 5 vezes. Fora essa parte aqui, onde ele está realmente colocando quantas vezes ele faz alguma coisa, as outras a gente não tem um dado correto. Mas dá pra gente saber mais ou menos se é com muita frequência ou se é com pouca frequência. Almost always, quase sempre. E você também vai ver apenas a palavra always, que é sempre. Hardly ever, que é raramente. Aí aqui nós temos outras maneiras de colocar. I see him very frequently. Eu vejo ele com muita frequência. Essa palavra, frequently, ela aparece na tradução também com often, A diferença entre often, que a gente traduz com frequentemente, vai ser menos do que essa palavra aqui, frequently. Quando você fala frequently, você está dizendo que você faz alguma coisa com muita frequência. He met her occasionally for dinner. Ele encontra ela ocasionalmente, que significa, você pode traduzir como
ocasionalmente ou algo que acontece de vez em quando. Para o jantar. I usually get up at 6:10 a.m. Eu geralmente levanto às 6:10 da manhã. Sometimes go for run in the morning. Algumas vezes eu vou correr pela manhã. I often spend weekends with friends. Eu frequentemente, gasto ou passo os meus fins de semana com amigos. I seldom é uma palavra bem rara pra gente, Então, I seldom go to the library. Eu quase nunca ou raramente vou para a biblioteca. Library, biblioteca, Se você quer falar livraria, parece com a palavra livraria, mas livraria a gente fala bookstore. I hardly listen to the radio. Eu raramente ouço rádio. I never listen to funk music. Eu nunca ouço funk, Eu nunca ouço funk. Agora eu vou mostrar para vocês uma pequena pirâmide. Essa pirâmide aqui é onde está alguns dos principais advérbios de frequência. E aqui vocês podem ver mais ou menos a quantidade, o que cada um desses advérbios vai representar em uma fala. Então, aqui, quando você fala always, quando você usa always para alguma situação, quer dizer que você faz sempre. Por exemplo, I always get up early. Eu sempre acordo cedo. E aí a gente tem usually. A palavra usually, ela é utilizada para alguma coisa que você faz quase sempre, mas não é sempre. Usually. I usually go to the gym. Eu, às vezes ou algumas vezes, eu vou para a academia. Mas quando eu utilizo a palavra usually, se a gente for comparar com a semana, quer dizer que eu vou 5 vezes na semana. Alguma coisa que eu faço durante 5 vezes na semana. Frequently, frequentemente ou com muita frequência. E a gente tem often, que o often ele tanto vai servir para fazer a pergunta, how often, com que frequência, e também para dar a resposta, que significa frequentemente. Sometimes, algo que você faz em metade do seu dia, em metade da semana ou em metade do ano. E aí a gente tem, identificando 35% a palavra occasionally, que a gente pode traduzir como ocasionalmente, de vez em quando, às vezes. E aí seldom, que significa 10%, vamos colocar assim, seldom, que é raramente. Mas a gente tem também uma palavra que eu tenho uma tradução como raramente. A diferença é que a palavra seldom, ela vai ser com mais frequência do que raramente, Rarely, que significa pouca coisa que você faz, algo que você faz, quase não faz. Por exemplo, eu fui à praia uma vez na minha vida, então eu posso utilizar essa palavra para dizer, I hardly go to the beach, eu raramente vou à praia. E algo que você não faz, digamos que eu nunca fui a um shopping, então I never go to the mall, eu nunca vou ao shopping, I never go to the mall, nunca vou ao shopping. E aqui eu tenho uma frase, I always go shopping after work. I always go shopping after work. Eu sempre vou às compras depois do trabalho. Essa palavra shopping, a gente está acostumado a utilizar ela para falar do local onde tem muitas lojas, O Iguatemi, o shopping da Ibiapaba. Mas a palavra shopping, ela significa compras.
Se você quer se referir ao local, ao Iguatemi, por exemplo, aí você fala mall. Por exemplo, eu sempre vou ao shopping. I always go shopping. E é claro que existe também outras maneiras de você colocar os advérbios de frequência de uma forma mais direta. Por exemplo, uma coisa que você faz uma vez por semana, aí você usa once, por exemplo, né? Once a week. Uma vez por semana. Ai, gente, desculpe a letra que eu tô escrevendo e segurando o celular ao mesmo tempo. Então vai ficar um pouquinho feio, mas acho que dá para vocês entenderem. Então, once a week. Alguma coisa que você faz uma vez por semana. 2 vezes por semana. Aí eu posso colocar twice, né? Twice a week. 2 vezes por semana. O twice a month, o twice a year, né? 2 vezes por ano. Então, também posso falar 3, né? 3 vezes, 3 times. Eu posso colocar os advérbios de frequência utilizando uma forma direta de dizer a quantidade exata, ou posso utilizar alguns desses advérbios de frequência quando eu não quero dizer a quantidade exata. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer para fazer a contagem de coisas que eu faço? Na verdade, você não precisa fazer essa contagem. É de acordo com o seu contexto. Por exemplo, eu vou usar a palavra sometimes e eu quero falar do meu dia. Por exemplo, sometimes I drink water in my day. Algumas vezes eu tomo água no meu dia, quer dizer que metade do meu dia eu passo tomando água ou bebendo água. Ou então, se eu raramente lembro de tomar água durante o meu dia, então eu falo I hardly drink water. Eu raramente tomo água, ou posso usar seldom. Digamos que eu passei o meu dia sem tomar água, então eu posso dizer I never remember to drink water. Então, utilizar esses advérbios não tem uma fórmula, né, matemática. Tem aqui a porcentagem, mas você não faz uma conta. É muito de acordo com o dia, com o ano, aonde você quer, do que você quer falar e em que situação, em que tipo de situações você quer comparar, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Próximo vídeo, a gente vai entrar em um novo assunto e eu aguardo vocês durante a semana para sanar eventuais dúvidas. Beijos, fiquem com Deus.